A gente está aqui hoje no primeiro festival de comunicação sindical e popular. Essa é a Cláudia Santiago, para quem não conhece, coordenadora do Núcleo Piratininga. Claudinha, como é que foi a ideia de fazer esse festival aqui na Praça da Cinelândia, no meio do povo? É trazer a produção dos sindicatos, dos movimentos sociais para o meio do povo, para que as pessoas conheçam as coisas boas que a gente produz e passe a ter contato com essa imprensa, com essa comunicação. Então a gente está aqui com jornais, com revistas de vídeos, música, de vários períodos da história do Brasil, mais recente, de 1970 para cá. E para as pessoas, alguns só dá para olhar, porque são meio raros, como esse aqui, por exemplo, essa pasta aqui, ela é toda... tá vendo? Essa quinzena era um material produzido pelo CPV que muita gente conhece, como montar um audiovisual, sociodrama. Bom, é aqui os livros sobre a greve, o movimento operário disse não, a revista sobre uma greve de 84. Então, alguns materiais é só para ver aqui e outros a pessoa pode levar. E esse aqui que está chamando a atenção de todo mundo? Esse aqui é o Jornal da COB, né? A Voz do Trabalhador, da Central Operária Brasileira, que foi fundada em 1906. E o seu congresso, ele teve 3 resoluções. Criar a COB, 3 resoluções principais que eu conheço. Criar a COB, uma greve geral pelas 8 horas de trabalho, que a gente vai estar fazendo de novo, né? Voltamos, em 1906 voltamos, em 2017 voltamos para 1907. E o outro foi criar o jornal A Voz do Trabalhador, o que mostra como eles reconheciam a importância da imprensa para a luta dos trabalhadores, para a luta operária. Então esse é o jornal da COB, mas eles não podem levar. O que é COB? É a Confederação Operária Brasileira. É uma organização basicamente de cunho anarquista, né? Período era a ideologia que predominava entre os trabalhadores. E esse acervo é de quem? Esse acervo é do Núcleo Piratininga de Comunicação. Como é que chegou esse acervo no núcleo? Aí a gente vai colhendo, né? A gente vai colhendo. Que isso aqui é muito raro, né? Uma raridade. Não sei direito como a gente chegou. Isso aqui a gente trouxe de São Paulo. Eu lembro que a gente trouxe de São Paulo, mas a gente vai pedindo coisas. Por exemplo, aqui foi o jornal da ADUFERJ, Associação de Docentes da UFRJ. A gente pediu para eles, isso já tem alguns anos, e eles nos mandaram encadernado a coleção dos jornais da UFRJ. Então o Núcleo Piratininga tem, durante um período, o jornal da Associação de Docentes, de 2001 e 2002, mas tem mais lá no Núcleo. A gente tem a coleção de jornais deles, tem em CD e tem também encadernado que eles deram pra gente. A mesma coisa você vai ver aqui, o jornal dos Sindicatos Bancários de Sergipe. Em 1995, como a nossa história vai longe, eles encadernaram, fizeram uma encadernação do jornal deles, do jornal Resistência, e mandaram encadernado para o Núcleo Piratininga de Comunicação. A gente tem uns 6 livros. Ou seja, o núcleo, de certa forma, ele guarda a história da luta dos trabalhadores, né? Um acervo. Sim. Até para pesquisadores que de repente estejam pesquisando, se interessem pelo tema, né? Os pesquisadores é que fazem a festa, né? Não é que a procura seja muito grande. Porque talvez às vezes nem pensam, né? Específico da memória operária. Mas você tá vendo esse aqui, ó? Esse aqui é o Informa CUT de 1994. Esse era um boletim da CUT Nacional. Nós temos ele todo aqui, ó, do 246. Nós temos uma coleção que vai do 246, CUT, que é corrigir depois do FGTS, 1994, ó. Em 97, acho que vai até de 94 a 97, o Boletim Nacional da CUT, ele tá todo aqui e a gente trata com muito cuidado. E esse aqui? Esse aqui é da CUT do Rio de Janeiro, no período que eu trabalhava lá. Esse aqui é meu. Esse não é do núcleo, não. Esse é o Jornal Conquista, um jornal que
ele era feito com muito carinho. Ele saiu pela primeira vez em fevereiro de 96 e durou 10 anos. Era um jornal que procurava fazer uma disputa de hegemonia na sociedade. E olha, você vê essa capa desse aqui, ou luta agora ou você não se aposenta. Fevereiro de 1996. 96. Há 20 anos a gente já estava correndo esse risco, né? E que dialogava também com pautas sociais e de cidade, aqui, né? A gente já fazia aqui, ó. A gente já tinha aqui, tá vendo? Essa matéria aqui é uma matéria sobre recessão, a matéria sobre... Essa matéria aqui, nós éramos um jornal fazíamos um jornal que dava muito peso à reportagem, que dava muito peso à entrevista. Então você não falava qualquer coisa. Embora a matéria seja grande, muito bem diagramada pelo Luiz Henrique Nascimento, que foi o criador do projeto gráfico e diagramador desse jornal por um tempo. Para fazer uma matéria sobre a Alcanis, eu passei 2 dias em Arraial do Cabo. Havia investimento, um forte investimento nesse jornal. Tá vendo? Escravidão no Rio. Então a gente já tinha... Em Campos, né? Escravidão em Campos, aqui. A gente já vinha, há 20 anos, a gente já tinha essa ideia de disputar as ideias na sociedade, que a pauta não fosse uma pauta simplesmente dos interesses imediatos dos trabalhadores, dos interesses corporativos dos trabalhadores, sem dúvida, isso é muito importante. Obviamente um sindicato é para defender os interesses da corporação, mas não só. A gente achava que podia, que a imprensa continua achando, né, que a comunicação sindical ela pode defender interesses que vão além dos interesses da categoria, como por exemplo os interesses daqueles que são submetidos a quase trabalho escravo em campos, nas plantações de cana. A gente pode olhar aqui, vamos ver mais o que a gente acha. Olha, o MST. O MST é capa de um jornal. É quando a Diolinda, ela é a sociedade que é distante. Olha! A sociedade que é distância da favela. A preocupação de estar perto da favela, a gente fazia, olha só, com quem era? O delegado Hélio Luz, que foi o entrevistado da nossa... pra gente que quer falar sobre favela. Isso em 1996, ou seja, para o Núcleo Piratininga, a gente repete ideias já há muito tempo. A gente queria falar da educação, aí a gente falava direto do salário do professor, do salário que tira o professor da sala de aula. Esse jornal aí, aqui é o quê? Cubanos fazem terceiro encontro de solidariedade. Internacional, olha só, internacional, a gente tá... Então tem a pauta sindical, obviamente tem a pauta sindical. No caso Índios aqui, que olha, resistem ao extermínio, numa semana onde, né? Pois é, os indígenas de Mato Grosso estavam no Jornal da CUT do Rio de Janeiro. E aqui chamando para greve geral, olha aqui, quando houve o Eldorado de Carajás, o massacre do Eldorado de Carajás, o México, os zapatistas estavam na nossa pauta. Lançamento do livro do Igor Fuso, do professor e jornalista Igor Fuso, sobre o México, estava na nossa pauta. A reforma agrária não saía da nossa pauta. A chacina de Eldorado dos Carajás, CPT, a Renault em Curitiba, o que significava a Renault em Curitiba, a gente tinha na pauta do Jornal da CUT, ou seja, era um jornal muito ligado nas questões, não era um jornal que se prendia apenas... O registro de memória é muito importante, né? Olha, principalmente... Esse aqui é o intelectual James Petras, um sociólogo estadunidense, falando sobre o neoliberalismo no nosso jornal. E aí, eu ainda falo nosso jornal, né? E aí é isso. É um registro de memória importante, principalmente nesse momento, né? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. A gente precisa, eu acho, e o que a gente está fazendo aqui hoje, nós não conseguimos conversar com as pessoas a importância do que é você estar nesse momento que os trabalhadores estão sofrendo com reformas que estão tentando, que o governo tenta implementar, que o Brasil sofre um retrocesso do ponto de vista dos direitos. A gente está no meio da praça conversando com quem passa sobre a greve geral do Brasil de 1917, que está fazendo 100 anos. Quem é que está
sabe que essa greve aconteceu no Brasil? Que no Brasil aconteceu uma greve geral em 1917. Quem é que sabe disso? A gente está ali, tá vendo? Naquele grupinho ali, que não é mais um grupinho, que está crescendo a cada momento, você percebe? Cada momento chega mais gente. Isso, está acontecendo uma aula agora pública, né? Uma aula pública com o professor Josué Medeiros, da UFRJ, sobre a greve de 1917. Também faz parte de estudar a memória dos trabalhadores. E fala da programação pra gente concluir, Claudinha. Como é que vai ser a programação? Vai estar tendo essa aula pública e o que vai ter mais ao longo do dia? Olha, eu precisaria do folder também. São muitas atividades, são muitas atividades. Mas eu posso dizer que depois da aula do Josué, sobre a greve de 1917, a gente vai ter uma aula pública também com Darlan Montenegro, da Universidade Rural, sobre a Revolução Russa, que também está fazendo 100 anos. Aí depois nós temos a apresentação de um grupo teatral em La Barca, que vai apresentar o espetáculo Antônio de Gastão, Memória e Trabalho. Às 13 horas, 14h30 tem uma nova aula pública, desta vez com o Reginaldo Moraes, que é uma aula curta de 20 minutos, que vai abordar globalização, trabalho e comunicação. Em seguida, a gente começa a conversa sobre o tema dessa mesa, sobre os homenageados, a homenageada, que é a comunicação dos trabalhadores. Você vê como a roda cresce? Você vê a importância de se fazer atividades como essa na rua? Cada vez mais. E vai ter uma roda de comunicadores populares, aí, né? Às 15, logo após a aula do VES, por volta das 15 horas, vai ter uma roda de comunicadores sindicais e populares conversando sobre a nossa comunicação. Depois tem roda de funk e rap, com o rapper Fiel, MC Júnior e Leonardo, Loura do Jaca e Papá. Até o Papá vem. E a gente encerra com um grande grupo Preta, formado só por mulheres e mulheres negras, e também é uma homenagem das greves das tecelãs em Petrogrado, na Rússia, em 1917. Ou seja, nós estamos comemorando aqui, celebrando aqui 100 anos de história de luta dos trabalhadores. Perfeito. Obrigada, Claudinha.